Sim, Another, um dos grandes clássicos de 2012 que ainda ocupa um espaço especial no coração de muitos fãs. E por mais que eu pessoalmente não tenha gostado nem na época e nem atualmente reassistindo, eu reconheço o sucesso e a importância da obra. E 14 anos depois, olha só, aqui estou eu. Pois mesmo o anime falhando na parte do terror, falhando no desenvolvimento dos personagens, tendo um plot final bem fraco e criando cenários e situações extremamente exagerados, Another consegue trabalhar muito bem com o suspense e com alguns aspectos psicológicos perturbadores, principalmente nos primeiros episódios em relação à turma amaldiçoada e o misterioso comportamento dos seus alunos. Talvez esses sejam os diferenciais e os verdadeiros méritos da obra, e infelizmente, a maioria das pessoas acaba focando tanto nos aspectos sobrenaturais que acabam não notando a brilhante abordagem psicossocial por trás da Turma 33 e as suas problemáticas contramedidas protetivas. E é por isso que no vídeo de hoje vamos deixar os aspectos sobrenaturais um pouco de lado e observar mais de perto a Turma 33 do Colégio Yomiyama do Norte a partir de uma visão mais psicológica, buscando entender como grupos podem exercer uma influência bizarra e perigosa sobre o indivíduo, porque no fundo é sobre isso que Another realmente se trata. Tudo começa em 1972, quando um certo aluno morreu e a turma, incapaz de aceitar o luto, decidiu tratá-lo como se ainda estivesse vivo. Um dos estudantes simplesmente apontou para uma cadeira vazia e disse: "Não, não morreu não, ele está ali." E assim, foi automaticamente seguido por outros dizendo o mesmo. E pior, até os professores entraram no esquema e administravam as suas aulas como se aquele aluno nunca tivesse morrido. E o resultado dessa brincadeira? A classe inteira acabou se conectando à morte. E nos anos seguintes, passou a ter a maldição do extra, onde um morto aleatório volta para a turma como se nunca tivesse morrido, e todos os outros alunos acabam tendo as suas memórias alteradas para reconhecerem o extra como alguém que sempre esteve ali. E para piorar, o próprio extra não tem a mínima ideia de que está morto, também possuindo memórias alteradas para acreditar que é real e que sempre esteve ali. E de acordo com o próprio anime, é impossível distinguir apenas fisicamente o aluno normal de um extra, seja por aparência ou por contato. E uma vez que o extra é inserido na turma, mortes bizarras começam a acontecer. E assim se ativa a maldição. E ano após ano a cidade de Yomiyama acaba sofrendo com essas bizarras sequências de mortes atreladas à Turma 33, com os falecidos podendo ser tanto os alunos, como os professores ou os familiares próximos. E é nesse contexto que temos o nascimento da unidade de contramedidas, pois com o intuito de evitar ou ao menos mitigar essa tragédia, os próprios alunos e professores ao longo dos anos foram buscando alternativas. E entre elas, algumas bem básicas, como mudar o nome da turma, trocar a turma de sala e até mesmo trocar de prédio, mas todas elas sem sucesso, pois enquanto existisse uma terceira turma para atender a demanda de matrícula da região norte da cidade, a maldição seria ativada. E com o crescente desespero dos envolvidos e a transferência de conhecimento para as turmas posteriores, alguns métodos interessantes começaram a surtir algum efeito. E uma dessas medidas você deve conhecer muito bem, a exclusão seletiva, onde a ideia era basicamente escolher um aluno da turma e passar a tratar ele como um não existente, o que acabaria teoricamente compensando a presença do aluno extra, ou seja, se tem um a mais causando problemas, vamos remover deliberadamente um outro para balancear. Parecia até ser uma boa ideia, mas, infelizmente, esse método tinha mais ou menos 50% de chance de dar certo. Ou seja, às vezes se passava um ano sem nenhuma casualidade e em outros, muitas mortes. Mas 50% para uma turma que não conseguia fazer absolutamente nada diante da maldição já é bastante coisa. E foi assim que a exclusão seletiva se tornou a principal contramedida, onde era realizado um conselho estudantil, definido o aluno que seria o invisível e pronto.
A partir daquele momento, ninguém deveria falar com ele. Ninguém deveria admitir sua presença, ninguém deveria mencionar o seu nome ou sequer reconhecer a sua existência, mesmo estando fora dos limites da escola. E isso também valia para os professores. Regra é regra. E se fosse para preservar a própria vida e evitar a morte de muitos, então essa regra até que valia a pena de ser cumprida. E é aqui que a psicologia entra, pois temos que lembrar que existiam pessoas de fora dessa dinâmica, aqueles que nós chamamos de outsiders. Definido o contexto da maldição e entendido qual era o grupo sob seu efeito, podemos ir para o início do anime e entrar novamente na perspectiva completamente perdida e confusa do protagonista Koichi Sakakibara, que acabou de trocar de cidade e não está entendendo absolutamente nada do novo ambiente e das novas pessoas que o cercam. E para completar, coisas estranhas começam a acontecer, e os seus novos colegas, que deveriam ser os principais responsáveis por ajudar no processo de sua adaptação, apresentam um comportamento evasivo e dissimulado. Sim, o nosso protagonista, nos primeiros episódios, é um outsider, ou seja, uma pessoa de fora do grupo que não conhece nada acerca da maldição, das regras e do sombrio legado da turma 33 do qual ele havia acabado de ser matriculado. E tudo isso faz com que ele se apegue e busque contato com a única pessoa que também parece não estar inserida naquele grupo, Mei Misaki, a pálida e isolada garota de tapa-olho. E assim, o tempo vai passando e ao invés de os colegas ficarem cada vez mais próximos, eles na verdade ficam cada vez mais distantes. E fica nítido para o Koichi que ele está de fora de algo muito importante do qual não querem lhe contar, fazendo com que ele se apegue ainda mais a Mei, a única que parece não estar dissimulando seu comportamento. E por isso, ele passa a constantemente se encontrar com ela, ter algumas longas conversas e, até em uma das ocasiões, perseguir a garota pela cidade. Sim, o cara virou um stalker. E em certo ponto, ele até conseguiu desenvolver um certo nível de relacionamento com ela. Talvez amigos. Mas é aí que ele percebe que tem alguma coisa estranha, porque ele é o único a interagir com a Mei e todos os outros negam conhecer a garota. Nas aulas, os professores nunca chamam pelo seu nome, e até os familiares dos alunos dizem nunca ter ouvido nada sobre uma aluna chamada Mei. E diante dessas informações, a mente do nosso protagonista começa a ficar cada vez mais confusa, até chegar a um ponto que tudo escala muito rápido, quando um de seus colegas, em desespero, sem querer solta a frase: "Não brinque com coisas que não existem". E é nesse ponto que o Koichi passa a se questionar sobre a existência de sua colega, buscando o conhecimento de pessoas externas à escola e até mesmo direcionando sua investigação para o hospital onde ele teve seu primeiro encontro com a misteriosa e pálida garota, recebendo uma assustadora informação que sim, uma tal de Misaki havia recém-falecido naquele mesmo hospital. E para deixar ainda mais sombrio, todas as pessoas das quais ele tentou extrair informações sobre a Mei acabaram misteriosamente morrendo. E o anime faz um ótimo trabalho nessas partes, levando tanto o protagonista como nós espectadores a questionarmos a existência da Mei. Na verdade, diversas informações e cenas que não faziam sentido começam a fazer a partir do momento que assumimos que a Mei não existe, como a falta de interação nas aulas, o isolamento no telhado e a loja de bonecas, onde a atendente sempre falava que o Koichi era o único cliente, mesmo ele usando o local para se encontrar com a Mei diversas vezes. Então, o mais lógico seria de fato assumir que Mei Misaki não era real. Só que isso não é verdade, e o que acabamos de presenciar foi um efeito psicológico chamado de conformidade social. Você já deve ter ouvido falar que o grupo exerce pressão sobre o indivíduo. E sim, essa é uma verdade que você mesmo pode vivenciar no seu dia a dia, em qualquer ambiente coletivo, já que uma maioria de pessoas sempre vai aparentar deter a razão contra apenas um único indivíduo. E conforme esse único indivíduo vai sendo exposto gradativamente a essa influência coletiva, ele normalmente acaba cedendo às crenças e afirmações do grupo, muitas vezes abrindo mão de seus próprios sentidos e do seu pensamento crítico, para deixar de ser um outsider e se enquadrar ao comum.
junto com os outros. Você já deve ter visto por aí um vídeo bem simples onde uma turma combina de trocar a cor de um objeto para acabar confundindo um outsider. O mais comum deles é o da pasta verde, onde sim, claramente a pasta é verde, mas a professora pede para a turma diante de um aluno atrasado afirmar que a pasta é de cor vermelha. E o que acontece? Simples. Um dos alunos chega atrasado e vendo todos os outros falarem que a pasta é vermelha, quando chega na sua vez... Vermelha? Exatamente. Ele nega o seu próprio sentido da visão e a sua base de conhecimento de cores para falar que sim, a pasta é vermelha. E isso é extremamente comum, porque a mente humana é fraca e covarde e tende a ceder por pressão de grupo. As pessoas não querem se sentirem deslocadas ou excluídas, ou possuem medo de contrariar o coletivo, além de possuírem um péssimo hábito de se auto-validar com base em maiorias que os cercam. Pode não parecer muito problemático, mas pegue esse mesmo exemplo e escale para algo um pouco mais crítico. Que tal, ao invés da negação da cor de uma pasta, alterarmos para a negação da existência de uma pessoa? Talvez a negação de fatos históricos? Ou pior ainda, negação da própria realidade. Bom, acabamos de esbarrar na dinâmica de grupos e seitas completamente bizarras. Talvez você não saiba, mas o conformismo social é um dos métodos possíveis para persuasão coercitiva e implantação de falsas memórias. Em outras palavras, lavagem cerebral. E existem diversos estudos sobre isso. Se pegarmos o clássico estudo do Asch, efeitos da pressão do grupo na modificação e distorção de julgamentos, podemos ver claramente que sob pressão unânime de um grupo, indivíduos normais e inteligentes distorcem sua própria percepção da realidade. Mas o que chama a atenção é que um subgrupo menor sofreu o que o Asch chamou de distorção de percepção, pois eles literalmente passaram a acreditar que a linha errada era a certa, duvidando dos próprios sentidos. E outros estudos concluem que até mesmo as mentes mais resilientes, se expostas de forma prolongada a uma mentira contada por um grupo, podem acabar cedendo e tomando aquela mentira como verdade dentro da sua própria realidade. E foi exatamente isso que aconteceu com o Koichi de Anode. Ele se encontrou e conversou com a Mei várias vezes. Todos os seus sentidos foram usados para confirmar a existência dela, já que ele via, ouvia e, mesmo assim, ele manteve a dúvida e teve a coragem de fazer a seguinte pergunta. E sim, ela existe, e todas aquelas coisas que aparentavam corroborar com a ideia de sua não existência, na verdade tinham uma explicação muito mais simples. Já que a Mei não interagia na sala justamente por ser a excluída daquele ano, e os familiares dos alunos não a conheciam pela regra interna da turma de proibir os seus membros de falar sobre o aluno excluído. Quanto à loja de bonecas, no qual o Koichi era o único cliente, bom, aquela era a residência da Mei. Então sim, ela de fato não era uma cliente, e a sua mãe adotiva era quem fazia as bonecas, o que também já nos explica um modelo no caixão muito semelhante à própria Mei. E sobre o hospital, quem na verdade havia falecido tinha sido a irmã gêmea da Mei, Fujioka Misaki. Ou seja, tudo tinha uma explicação lógica e racional, mas a pressão do grupo foi tão forte que até mesmo o julgamento e o discernimento do protagonista foram afetados, fazendo com que ele pegasse essas informações e as distorcesse para encaixá-las na realidade da qual o grupo estava influenciando a acreditar. Então sim, Koichi Sakakibara foi uma das vítimas do conformismo social causado pela maldita Turma 33. よろしくね、榊原くん。 Mesmo o autor deixando clara a existência do sobrenatural em sua obra, desde a alteração dos registros, a manipulação das memórias e o olho de boneca da Mei, para mim, o mais assustador em Another está longe de ser o sobrenatural. O que realmente me perturbou reassistindo ao anime foi o poder do grupo.
A bizarra capacidade da Turma 3 de alterar a percepção de um indivíduo a ponto de apagar por completo a existência social de alguém vivo, fazendo o protagonista duvidar da sua própria sanidade. O que mais uma vez nos mostra que nossa mente é vulnerável e que, sob pressão coletiva, somos capazes de distorcer e abandonar até mesmo as nossas crenças mais fundamentais para nos encaixarmos em um grupo. E para mim, isso é Another. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e eu me despeço por aqui.